Então, boa noite a todos, meus caros, minhas caras. Vamos começar, então, agora o nosso segundo semestre de Teoria do Conhecimento, tá? Nossa última conversa, né, antes do recesso, quando a gente falou da avaliação, enfim, de algumas outras coisas, né, eu expliquei um pouco como é que a gente ia fazer nesse segundo semestre, sobretudo em termos de texto, para ficar mais fácil da gente ter um fio condutor, né, não se perder naquilo que a gente está fazendo, que é esse percurso histórico, né? E a gente vai usar, então, o texto, a coletânea, né, a antologia de textos do Bonjour, porque ela faz uma boa seleção dos textos mais, se não os mais importantes, pelo menos os mais conhecidos, né, mais discutidos desses autores, né, Locke, Hume, Berkeley, Descartes, Kant e assim por diante, né, e isso então permite que a gente tenha um único texto que a gente possa seguir. Outra vantagem, né, que eu expliquei para vocês lembram, é que ele é didático, né, comentadinho, tem explicaçõezinhas dos termos, né, das passagens, então também facilita o trabalho escolar, né, de vocês estudarem o texto, de lerem o texto sozinhos, quando estão em casa, antes da aula, né, que é o ideal, tá? O que eu quero, então, fazer hoje, né, talvez a gente comece a ler o Descartes, mas se a gente não começar a ler o Descartes, eu queria conversar um pouco. Então, queria conversar um pouco com vocês justamente sobre o que acontece nessa passagem, né? A gente estava lá em Platão e agora a gente está aqui em Descartes, nós pulamos quase 2000 anos de história da filosofia, né? E isso, obviamente, não significa que não existiu nada nesses 2000 anos de história da filosofia. Eu vou tentar traçar, assim, os rasgos mais gerais possíveis, né? Que são os únicos que dá para fazer tratando de um período tão grande, né? O que acontece um pouco aí, né? E mostrar, então, como é que a gente chega na modernidade e como é que se forma um novo modo de pensar o conhecimento a partir de várias influências e por várias razões que eu, então, quero explicar um pouco para vocês hoje, tá? A gente vai encontrar esses temas, esses motivos, essas razões no texto do Descartes, nos outros textos que a gente for ler, né? Então, é bom a gente conhecer elas antes de ir para o texto e já estar esperto, ligado, né? Quando encontrar esse tipo de reflexão, esse tipo de referência, né? No texto. E para começar, né? Aquilo que eu quero dizer primeiro, já que a gente está recomeçando, né, aquilo que é importante, aquilo que move o nosso curso, a diretriz do nosso curso, é que não há, de fato, uma separação, né, de natureza entre aquilo que é filosofia e aquilo que é história da filosofia. Agora voltaram a discutir currículo de filosofia, né, por aqui, acho que querem, talvez mude, e a tendência aqui, em outros lugares, na Europa, é cada vez mais ter um currículo focado em discussões contemporâneas, né, sobretudo uma vertente mais ditada pela abordagem analítica da filosofia, com um recorte que eles fazem a trabalhar esses problemas, esses argumentos, né, deixar de lado a história da filosofia. A minha abordagem, a minha compreensão do fazer filosófico, ela não vai em outra direção, porque, como eu disse, para mim não existe uma separação radical, uma separação de natureza, talvez no máximo de grau entre aquilo que é fazer filosofia e fazer história da filosofia. Os textos da história da filosofia não funcionam como os textos da história da física, né? Onde a física contemporânea não precisa da história da física para resolver os seus problemas. Os textos da história da filosofia não funcionam como um museu arqueológico, como um herbário, né? Um lugar onde as pessoas guardam plantas secas e mortas para deleite e para apreciar aquilo que uma época já foi, né? Os textos da história da filosofia são os textos da filosofia até hoje, né? E você achar que você está fazendo filosofia porque você está lendo um texto publicado em 2020 e não está fazendo filosofia, você está lendo Platão ou Kant ou Carnap ou Deleuze, né? Que Deleuze já faz parte da história da filosofia, apesar de não estar como contemporâneo, ou vários outros, né? Wittgenstein, né? Heidegger, bom, todos eles já são figuras históricas, né?
quando você acha que está fazendo filosofia porque está discutindo a coisa mais recente, isso muito provavelmente é ingenuidade, né? E é esquecer, então, de onde vieram os problemas e que muitas vezes soluções que parecem novas, abordagens que parecem novas, já foram exploradas. Ou ainda, respostas que são dadas agora e que parecem resolver certos problemas, já foram dadas antes e elas implicam elas próprias outros problemas, né? Ou a necessidade, pelo menos, de você pensar a filosofia de um modo mais holístico, de um modo mais amplo, não simplesmente como tratar isoladamente de pequenos probleminhas, pequenos enigmas, pequenos problemas éticos, morais, estéticos, lógicos que você tem que resolver e colocar e avançar um pouquinho, né? A filosofia, ela pretende ainda ser uma parte fundamental da cultura humana e abarcar grande parte da experiência humana, da experiência da cultura, da experiência científica, da experiência artística e assim por diante. Então, eu acho que a gente fazer esse tipo de separação é absolutamente contraprodutivo, né? Nos torna menos capazes de pensar aquilo que a gente quer pensar, tá? Mesmo que vocês queiram pensar Covid ou liberdade de expressão, qualquer coisa que esteja um tema ou que está sendo discutido hoje, tá? Bom, agora, dito isso, tá? Vamos lembrar um pouco algumas coisas que eu tentei mostrar para vocês a partir da análise do Platão, a partir da história da filosofia, e também lembrar algumas diretrizes, algumas ideias muito gerais que eu coloquei lá no começo, tá? Eu expliquei para vocês que uma diferença fundamental que a gente tem entre o período antigo e medieval da filosofia e o período moderno é que, no período antigo e medieval, a disciplina filosófica fundamental é a metafísica, e porque a disciplina filosófica fundamental é a metafísica, né, porque a gente tem um realismo do objeto, a gente também tende a ter um realismo direto ou ingênuo em relação ao conhecimento. A ideia dos antigos é basicamente que o mundo está dado, né, e cabe a nós conhecê-lo. Então, o que a gente quer saber é, primeiro, o que significa conhecer, e segundo, como é que a gente faz isso, como é que a gente sabe que a gente está de posse do conhecimento, tá certo? Bom, outros elementos que a gente encontrou na abordagem, e só para terminar isso, né? Enquanto na filosofia moderna, a disciplina filosófica fundamental vai ser a epistemologia, e então o conceito filosófico central não é mais o conceito de ser, como é na filosofia antiga, né? Mas o conceito de conhecer, e o conceito, digamos assim, acoplado a ele, que acompanha ele, que é o conceito de sujeito, a ideia de subjetividade, a ideia de consciência. Então, a gente vai ter uma mudança, né? Digamos, a gente vai parar de olhar para o mundo para fora e vai olhar um pouco para dentro, tá? E vamos também olhar para um outro fora, que é a natureza, sobre a qual eu já vou falar um pouco também logo em seguida. Outra coisa que a gente viu quando a gente estava estudando Platão é que, embora ele conceba o conhecimento na sua versão clássica como crença verdadeira justificada, a gente viu que para ele conhecimento de fato corresponde basicamente ao conhecimento racional, né? Ao conhecimento racional da matemática, ao conhecimento racional que a gente pode ter das formas lá pela dialética ascendente, enfim, corresponde a um conhecimento que é de tipo intelectual, que é de tipo abstrato e que não engloba, não inclui o conhecimento do mundo visível, do mundo perceptivo, da natureza, das aparências, daquilo que são os fenômenos que estão diante de nós, né? Então, vejam só, a gente tem duas tendências bastante marcadas, né, no modo como os antigos concebem o conhecimento. Agora, qual é o problema de você simplesmente pensar o conhecimento a partir de um realismo ingênuo, a partir da ideia de que as coisas simplesmente estão diante de nós e a gente as recebe, as conhece e pronto, tá? Bom, eu vou ler para vocês o começo, a primeira frase do problema do conhecimento do Cassirer. O problema do conhecimento do Cassirer, o título completo é O Problema do Conhecimento na Filosofia e na Ciência Moderna, é uma obra publicada por esse filósofo neocantiano,
que é uma história da filosofia, mas que é, sobretudo, uma história filosófica da filosofia, né? É o tipo de livro que eu acho recompensador, né, para a gente estudar a história da filosofia. Esse aqui, o do Windelband, são livros que, apesar de estarem desautorizados enquanto historiografia, enquanto literatura mais especializada, né, porque foram escritos mais de um século atrás, são ainda modelos, né, que dificilmente qualquer história da filosofia contemporânea ultrapassa, né? Então, eu gosto muito do Cassirer, acho que o Cassirer, ele tem justamente essa abordagem que associa, né, que junta o interesse sistemático, o interesse histórico dentro da filosofia. Aliás, ele abre o livro tentando mostrar isso, e ele escreve, então, esses 4 volumes muito densos e muito, cada um deles bastante longo, né, examinando diferentes períodos, diferentes momentos na história da filosofia moderna e tentando captar, então, como se desenvolve com a compreensão do problema do conhecimento, né? O que interessa a ele não é simplesmente apresentar as epistemologias particulares dos filósofos, mas justamente mostrar como há um desenvolvimento interno, uma lógica interna que leva de um autor a outro, de um problema a outro, de um modo de pensar o conhecimento a outro, tá? E ele, então, a primeira frase do livro é essa aqui que eu vou ler para vocês, tá? Tá em espanhol, eu vou traduzir, espero que não tropece, na qual ele coloca o problema central que a gente tem com a concepção clássica, antiga, medieval ainda, de conhecimento, tá? O conhecimento, concebido de modo ingênuo, é um processo pelo qual elevamos a consciência reprodutivamente a uma, a uma realidade já de por si existente, ordenada e estruturada, tá? Então, deixa eu repetir aqui para vocês prestarem atenção nos vários elementos que aparecem aqui e também explicar um pouco o que significa cada um deles. O conhecimento, concebido de modo ingênuo aqui significa basicamente até o advento da filosofia, da modernidade, das revoluções científicas e do que isso implica, né, para você pensar o conhecimento. O conhecimento, concebido de modo ingênuo, é um processo pelo qual elevamos a consciência reprodutivamente a uma realidade já de por si existente, ordenada e estruturada. Primeiro, é um processo, tá? O conhecimento é alguma coisa que, obviamente, envolve uma série de estados mentais, uma série de processos mentais, ou da alma, ou do espírito, como vocês queiram chamar, em nós. Isso é verdade tanto para os modernos, quanto para Platão. Embora Platão, nós vimos, se interessava pelo conhecimento, considerava conhecimento coisas muito diferentes daquilo que os modernos considerarão. Mas em ambos, né, há um aspecto interno associado ao conhecimento que está ligado à consciência. A gente vai ver que, de fato, há uma mudança na concepção de consciência, no papel da consciência, quando a gente sai lá, por exemplo, do Teteto de Platão e passa para as meditações do Descartes, tá certo? Agora, vejam a segunda parte, a próxima parte dessa definição. É um processo pelo qual elevamos a consciência, ou seja, a gente muda o patamar da consciência, a gente olha para o nosso estado mental e a gente modifica ele, tá? E eleva, porque, digamos assim, a gente ganha alguma coisa nesse processo, mas vejam a palavra-chave que aparece aqui. A gente eleva a consciência reprodutivamente a uma realidade já de por si existente, ordenada e estruturada. O mundo está dado de modo ordenado, existente e estruturado. Tudo que a gente tem que fazer é replicar, copiar de modo correto, sem se deixar enganar ou iludir no meio do caminho, né? Essa realidade que está dada de modo ordenado, tá? A atividade que o espírito desenvolve para isso se limita, assim considerada, a um ato de repetição. Se trata simplesmente de copiar seus rasgos concretos e de assimilar o conteúdo que aparece diante de nós em um eixo fixo e acabado. Tá? Então, esse é o modo como a impostação geral
da epistemologia antiga, da epistemologia de Platão, da epistemologia medieval, tá? Claro que a gente tem que matizar isso, tem milhares de exceções, você pode falar, mas tal, já disse isso, mas o Agostinho, sim, sempre, mas isso aqui são, né, uma explicação de segundo ano de curso de História, de curso de Filosofia, não é um congresso de especialistas em epistemologia moderna, tá? Bom. O problema, então, com isso é que você estabelece uma ruptura, né, um corte, uma separação radical entre o objeto e o sujeito, né? E você, digamos assim, tem que confiar, você tem que ter garantida a priori a fidedignidade do objeto, a existência do objeto. E o que os modernos vão perceber, né, sucessivamente, é que o nosso conhecimento do mundo, o modo como a gente percebe o mundo, inclusive o mundo da observação diária, não é jamais simplesmente um receber, mas é um elaborar, um transformar. É você combinar o que é dado de fora com aquilo que está presente dentro de você, tá? A gente não precisa esperar o Kant, em 1781, dizer que conhecimento existe quando as intuições se unem a conceitos, e que conceitos sem intuições são vazios e intuições sem conceitos são cegas, tá? Nicolau de Cusa, cardeal Nicolau de Cusa, um dos últimos nomes da filosofia medieval, um dos primeiros do Renascimento, como vocês queiram colocar lá, tá? Ele vai dizer exatamente a mesma coisa, né? O conhecimento não é um processo meramente de apreensão do mundo, mas é um processo justamente de combinação de elaboração entre aquilo que vem em nós, está em nós, o conceito, e aquilo que é dado de fora, a intuição, o dado sensível. O conhecimento é, então, o resultado de um processo, ele é um produto, ele não é algo que é dado, tá? A gente vai começar a ler o Descartes, e se a gente vai começar a ler o Descartes, isso significa, então, que a gente vai pular grande parte da história da filosofia, né? Não só esse período medieval e antigo, mas também coisas que a gente deveria estudar para compreender corretamente a filosofia moderna, que são o Renascimento e o humanismo, tá certo? Que são justamente o período de transição entre o fim da Idade Média e o começo, propriamente dito, da modernidade, tá? Século XIV, perdão. No século XIV, a gente já está no crepúsculo, né, daquilo que é o que a gente concebe como a Idade Média clássica, a Idade Média, filosoficamente falando, né, a Idade Média das Sumas, da Escolástica, do Tomás de Aquino e assim por diante, né? Já é um século no qual a gente tem influências bastante não destruidoras, mas, enfim, bastante diversas, né? E aquela escolástica clássica está mais ou menos se desintegrando, né? A gente tem outros caminhos que estão sendo perseguidos. Lá no século XV, né? 1400 até 1500, a gente começa a ver justamente o surgimento de uma série de autores que não são mais medievais, né? Mas que também não são exatamente modernos, que são os autores do Renascimento. Hoje em dia, se a gente olha o que se produz e se investiga em filosofia, a gente vê que cada vez mais esses autores estão ganhando espaço, né? Mas a gente, por falta de tempo, a gente acaba optando, né, por não desenvolver longamente esses autores. No meu curso de filosofia moderna que eu fiz ano passado, eu tentei explorar um pouco, tá, o humanismo, o Renascimento, e mostrar como esses autores, né, Zabarella e vários outros, Telésio, Leonardo da Vinci, foram importantes para fomentar o espírito moderno, para fazer nascer o espírito moderno e principalmente o espírito da ciência moderna, tá certo? Alguns exemplos para vocês pensarem têm a ver com a investigação da natureza. O Renascimento é o período no qual os homens voltam a se interessar, é claro que sempre houve um interesse pela natureza, mas voltam a se interessar de modo mais sistemático, de modo mais convicto, né, pela natureza.
E surgem coisas como, por exemplo, a magia, especialmente o que se chama de magia natural. Havia vários tipos de magia, tá? Mas a magia natural era a magia que tentava justamente obter resultados da natureza a partir de um certo efeito. E, embora para nós isso esteja associado com, digamos, o sobrenatural, e bruxas, e xamãs, e coisas assim, tá? No contexto do Renascimento, não se tratava de nada disso, se tratava de intelectuais que estavam buscando meios, né, de entender as leis da natureza, os modos como a natureza funcionava. Paracelso, por exemplo, né, um mágico, um mago, alquimista também, né? Alquimia é outro caso muito claro. Aquilo que a gente chama hoje, que a gente chama pejorativamente de alquimia, está, né, na origem da química moderna, porque o tipo de combinação, de investigação que eles faziam estabeleceu, né, um certo conhecimento, por exemplo, da relação entre certos elementos químicos, né, que depois foi desenvolvida, sistematizada, subsumida sobre leis pela química moderna, tá? Então, o que esses filósofos renascentistas estão fazendo é investigar a natureza através da observação, que é justamente aquilo, vocês se lembram que no teteto não tinha a menor importância. Observação, né, os fenômenos não interessam, a gente não tem conhecimento possível disso, cada um vai ter a sua opinião, é totalmente relativo. Bom, para os modernos, não. Para os modernos interessa conhecer a natureza e interessa, portanto, você se interrogar sobre a natureza, tá? E agora, vejam, a mudança, então, é de um realismo direto ou ingênuo para alguma outra coisa que depois vai se tornar o representacionalismo, que tem outros problemas, tá? Realismo direto ou ingênuo é um beco sem saída, representacionalismo também tem os seus becos sem saída, tá? O ponto, então, é que todos esses autores, Leonardo da Vinci, que não era só o pintor, que não era só o inventor, mas que era um filósofo, tem textos sobre método filosófico, método científico, digamos assim, tem reflexões sobre como é que a gente é capaz de interrogar a natureza, né? Telésio, Campanella, Zabarella, todos esses autores são importantes e ajudaram a criar o clima, né, no qual você vai ter a revolução científica, ou melhor, né, as revoluções científicas. Há várias revoluções científicas sucessivas na modernidade, no século XIX e no século XX. Né? Falar de a revolução científica como se fosse uma coisa só é mais enganoso do que útil, eu acho, tá? Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Bom, deixa eu continuar. Um outro problema com a concepção antiga e medieval de conhecimento é, então, eu disse para vocês, né, a notável ausência de um elemento que é determinante na modernidade, e que é justamente o conceito de natureza, tá certo? É claro que os antigos, os gregos, tinham o conceito de physis, tá? Por exemplo, se vocês forem estudar lá os sofistas, os pré-socráticos, vocês vão ver que há toda uma discussão, né, sobre a physis, ou a natureza, ou o nomos, o costume, a norma, mais precisamente, né, como sendo aquilo que determina a natureza humana, o ser humano, a convivência societária do ser humano e assim por diante, tá? Obviamente, o texto de Aristóteles sobre a física, The Physique, trata do universo físico, tá? Mas o universo físico, primeiro, ou a natureza, isso que eu estou chamando aqui de natureza, ele é concebido de um modo que é bastante diferente daquele que a gente vai passar a conceber depois dos modernos. Primeiro, ele é concebido como sendo finito, como sendo composto, né, como sendo redondo, esférico, tá? E como sendo composto por dois elementos, né, por dois domínios, por dois reinos heterogêneos de fenômenos. É como se o nosso cosmos, a nossa natureza, o nosso universo tivesse duas naturezas distintas e incomunicáveis. Uma que é a natureza sublunar, aquela que fica
abaixo da Lua, né? Onde está a Terra. Se vocês olharem o modelinho de universo dos antigos, né? Eu devo ter explicado isso para vocês em algum momento, né? Vocês sabem que a gente tem a Terra no centro, né? E depois os vários corpos celestes em uma ordem, em círculos, né, perfeitos e concêntricos, até chegar lá no sétimo céu, onde nós temos as estrelas fixas, né, entre o sétimo céu, entre o final do céu, o sétimo, né, e a Terra, nós temos primeiro a Lua e depois os planetas conhecidos na época, tá? Bom, isso significa, então, que nesse cosmos aqui, existem dois domínios. Um que é o domínio sublunar, que é aquele que está da Lua para cá, e que é aquele que contém os famosos 4 elementos, né? Quando vocês aprendem a física aristotélica, vocês aprendem que a física aristotélica divide o universo em 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e que tudo é uma combinação de proporções diferentes desses 4 elementos. É uma química muito elementar, onde ao invés de ter os 100 e poucos elementos na nossa tabela periódica, a gente tem 4 elementos que se combinam e, dada a proporção, produzem as várias características diferentes das coisas que nós observamos, tá certo? Mais do que isso, esses 4 elementos, vocês se lembram, tá? Eles têm lugares naturais, eles têm posições no cosmos, porque o cosmos é finito, ordenado, estruturado, lembre-se da citação do Cassirer, né? Eles têm um lugar fixo, um lugar que Aristóteles chama natural, e quando um elemento está fora do seu lugar natural, existe uma tendência, né, natural, uma força íncita dentro dele que faz com que ele se dirija, que ele busque o seu lugar natural. O lugar natural da Terra é o centro da Terra, por isso que pedras caem, né? O lugar natural da água é a superfície da Terra, por isso que nós temos oceanos, lagos, e por isso que quando a gente derrama uma xícara, a água se espalha pela mesa ou pelo chão, né? O lugar natural do ar é entre a Lua e nós, né? Por isso que o ar está em volta de nós, por isso que a fumaça sobe, né, quando a gente a aquece, e a fumaça sobe quando a gente a aquece, por quê? Porque o lugar natural do fogo, do calor, né, é acima de nós, é onde está o Sol, né? O Sol, obviamente, é o lugar do calor. Esses 4 elementos, eles se combinam, então aqui nós vivemos um mundo que é mutável, porque ele vive da geração e corrupção de elementos gerados a partir desses 4 elementos, e acima de nós, o mundo sobrelunar, aquela outra parte do universo, ao contrário, é outra história. Por quê? Porque é um universo no qual você tem não essa matéria mutável dos 4 elementos, mas uma matéria perfeita que jamais se altera, né? Que é o éter. O éter é essa justamente quintessência. Por que uma quintessência? Porque as 4 primeiras são os 4 elementos, a quintessência, o quinto elemento, né? Filme lá do Luc Besson, a expressão quinto elemento vem daí, né? O quinto elemento é o éter. Então, a gente tem um mundo onde tudo muda e está tudo sempre ferrado aqui, né? E tem um mundo perfeito do éter em volta, né? Onde os movimentos são circulares, infinitos, perfeitos, né? E aqui a bagunça. Bom, se aqui é uma bagunça, a gente não tem por que estudar isso aqui. Portanto, o interesse dos antigos, quando eles falam de cosmos, de universo ou de natureza, é o universo perfeito do mundo celeste, das esferas que contém os corpos celestes. Por isso que a ciência, digamos assim, exata, que mais se desenvolveu na antiguidade, seja nos gregos, seja nos babilônios, qual era? Era a astronomia, né? Porque a astronomia justamente investigava o éter, o sobrelunar, onde tudo é perfeito, a gente pode usar até matemática para explicar. Aqui não dá, né? Aqui não dá para explicar com matemática, bolas caindo, peixes se reproduzindo, né? Ou o calor esquentando a água. Bom, para os modernos, e isso acontece sobretudo a partir do Galileu, se a gente quiser uma anedota, né? Claro que todas essas coisas são processos, né? Tem vários momentos em que, digamos assim, a ficha vai caindo. A gente sempre escolhe um grande momento para dizer que foi aí que a ficha caiu. Em alguns casos é verdade, muitas vezes
não é verdade, é um processo. Mas talvez o grande momento no qual rompeu-se nessa dicotomia, essa dualidade entre um mundo sobrelunar perfeito, feito de éter, de movimentos circulares, e assim por diante, né, que não tem geração, não tem corrupção, tudo é sempre igual, e o mundo no qual nós estamos, que é o mundo da constante mudança, nada permanece, tal, toda aquela história platônica, né? O momento crucial que faz com que isso caia, né, isso desabe, é quando Galileu desenvolve a luneta. Tá? Galileu é o nome fundamental em toda essa história, a gente não vai ler o Galileu, tá? Mas tanto o Cassirer, né, quanto o Husserl, por exemplo, naquele livro sobre, eu acho que é no Crise da Ciência Europeia. Acho que é no Crise da Ciência Europeia, tá? Bom, tem o Husserl, tá? E o Cassirer, ambos falam, olha, o fato determinante, o Cassirer chama de fato lógico, né? O fato lógico determinante que faz com que a gente, digamos assim, rompa a herança aristotélica, a herança medieval, é Galileu, é a investigação sistemática da natureza por Galileu, né? É você começar a pensar a natureza em termos matemáticos, em termos de leis que são universais necessárias e exprimíveis, expressas em termos matemáticos. Mas, tá, a anedota ou a historinha que a gente pode contar do Galileu é muito mais direta do que isso, tá? Galileu aperfeiçoou a luneta, não foi ele que inventou, vários óticos, né, antes dele, principalmente na Holanda, onde hoje é a Holanda, nos Países Baixos, né, estavam desenvolvendo lunetas, aparelhos, assim, ele pegou, aperfeiçoou, tem o mérito de ter feito isso, apontou lá a sua luneta para as estrelas, para a Lua e assim por diante, e, espero que vocês conheçam essa história, né, que ele descobriu que raios, não era nada perfeito, né? A Lua tinha crateras e montanhas e vales e altos e baixos e cicatrizes, exatamente como a Terra tinha, né? Os outros planetas, né, que a gente podia observar com a luneta, eles eram imperfeitos, mudavam, tinham fases, né? Tinham cores diferentes e assim por diante, né? Como é que pode? Bom, quando, né, Galileu observa que o mundo sobrelunar, primeiro, é aparentemente feito dos mesmos elementos que aqui, segundo, está, portanto, sujeito às mesmas regras, às mesmas mudanças, e, consequentemente, ele irá estabelecer depois as mesmas leis da mecânica, né? Então, você não tem mais como uma dicotomia, uma ruptura entre esses dois universos. Mas você tem um novo conceito, novo, único, unificado de natureza, onde o cosmos, onde o universo não é mais simplesmente essa parte sobrelunar, essa parte que, digamos assim, está longe de nós, mas engloba em um todo, em um contínuo, desde a mais distante das galáxias até o último grãozinho de grama, até a última célulazinha e vermezinho que está lá no nosso jardim, tá? É uma mudança tremenda na concepção de universo, tá? Eu acho importante que a gente, quando faz filosofia, quando pensa a história da filosofia, compreenda que há momentos em que as pessoas mudam o que a gente pode chamar de visão de mundo, para usar o termo do Dilthey, né? E não de um modo ingênuo, tá? Tem aquelas monte de história, né? Que os índios que estavam na América não viram as caravelas, porque nunca tinham visto isso, né? E não sabiam o que eram aquelas velas, aqueles barcos enormes, bobagem, né? Mas, em termos sérios, tá? É claro que, por exemplo, a chegada dos europeus na América, né? E o contato dos indígenas, dos povos originários com os europeus altera a cosmovisão tanto de um quanto de outro. O universo, a cultura não pode mais ser concebida do mesmo modo. E esse momento, essa observação do Galileu é talvez, então, a expressão, né, um símbolo dessa mudança de mentalidade, dessa mudança de cosmovisão, tá?
muito da modernidade pode ser compreendida como a Europa sendo confrontada com o outro, sendo confrontada com o novo, né? Que é, curiosamente, né, um processo pelo qual a filosofia está passando novamente hoje, né? Um processo de deseuropeização e de reconhecimento do outro que ela se negou a fazer. Mas ela nasce com esse processo, né? Porque, por exemplo, quando os europeus chegam aqui, na América do Sul, e vê um monte de índio pelado, que não tem propriedade privada, que não tem chefe, que são felizes, que não ficam preocupados em ficar trabalhando o dia todo, né? Isso dá um nó na cabeça deles, porque eles não concebem um governo, um Estado sem uma sociedade sem Estado, sem governante e assim por diante, né? Quando a religião europeia se confronta com o paganismo, né? Essas coisas, e assim por diante. A gente tem choques, né? Entre cosmovisões. Bom, a luneta do Galileu muda a cosmovisão da Europa, né, em relação do pensamento europeu, da filosofia europeia, tá? Da filosofia, né, naquele momento, em relação a si mesmo, tá? Veja, deixa eu retomar o trechinho da minha aula que estava aqui e ler para vocês algumas coisinhas para ficar mais tematizado. Bom, então os antigos não tinham, né, essa concepção de natureza, né? Um elemento determinante da modernidade, que é a natureza como objeto de conhecimento, cujos avanços espetaculares nas diversas revoluções científicas modernas obrigam a torná-la objeto central da investigação filosófica. Não dá mais para ignorar o papel, a função, né, da ciência moderna, simplesmente porque a ciência moderna mudou o mundo, né, e não tem como negar isso, né? Aos modernos, no lugar, então, de um conhecimento do ser, das essências, ou ainda das verdades matemáticas, né, como nos antigos, aos modernos interessa o mundo como realidade concreta, como universo ou cosmos, explicável em termos de leis naturais, universais e necessárias, que devem condizer com a observação e permitir, agora é muito importante isso que eu vou dizer, tá? E permitir o domínio da natureza, tá? Se nos antigos o ideal filosófico, e portanto também isso tem a ver com conhecimento, era o ideal de vida contemplativa, que vocês encontram lá na Ética Nicômaco, e em mais uma série de outros autores da tradição moral grega ou romana, né? Mas o que é a vida ideal? É aquela vida que se assemelha com Deus, que Deus faz, Deus conhece. Então, o homem que tem a vida perfeita é que ele tem uma vida parecida com Deus, ele conhece, ele não fica trabalhando, ele não fica fazendo coisas, metendo na política, né? Ele simplesmente pensa e conhece. A vida contemplativa, cujo ápice é a contemplação direta de Deus, né? O cristianismo, por exemplo, Agostinho vai levar isso às últimas consequências. De Beata Vita, do Santo Agostinho, sobre a vida feliz, né? É basicamente você transformar a vida contemplativa aristotélica em visão de Deus do catolicismo, tá? Bom, contra esse ideal de vida contemplativa, contra esse ideal de filosofia teórica contemplativa, os modernos começam a desenvolver um ideal de filosofia prática. Prática no sentido de que ela permite justamente, então, dominar o mundo, controlar o mundo, modificar o mundo, tá? Ser, a expressão é do Descartes, mestres e senhores da natureza. Ele fala, olha, o conhecimento nos torna como mestres e senhores da natureza. Os seres humanos não são capazes de controlar a fúria dos rios ou prever as chuvas, mas os seres humanos conseguem, com a tecnologia, fazer canais, fazer represas, fazer diques e transformar isso em água potável, energia e assim por diante. Os seres humanos não conseguem levantar uma pedra de 5 toneladas, mas os seres humanos conseguem construir máquinas que levantam pedras muito mais pesadas que isso, e assim por diante. Todos vocês já ouviram falar, sem dúvida, do nosso amigo Francis Bacon, né? E o Francis Bacon é conhecido por a frase mais famosa dele, que todos vocês ouviram falar, mesmo que não saibam que foi ele que disse, é a tal da saber é poder, tá? E o que significa esse saber é poder? Quando as pessoas usam essa frase hoje em dia, normalmente é para dizer, não, quem tem o conhecimento tem o poder econômico, tem o poder político e não sei o quê, tá?
Pode até ser, mas não tem nada a ver com o Bacon. O que o Bacon dizia, queria dizer, quando ele dizia saber é poder, era que o conhecimento científico, o conhecimento das leis da natureza, permite que a gente domine a natureza. Poder é uma faculdade de modificar, é você ser capaz de fazer algo. Se a gente entende as leis da natureza, a gente é capaz de usar a natureza a nosso favor, torná-la de inimiga, que nos queima em incêndio, nos mata em enchentes e assim por diante, em amiga, né? Que nos aquece, nos alimenta, nos protege e assim por diante, né? Essa finalidade prática, então, representa outra mudança fundamental, mais uma vez, na visão de mundo, na cosmovisão, tá? Naquilo que está, digamos assim, espalhado como ideia comum de grande parte da sociedade naquele momento, tá? Isso implica, então, tá, que da análise de um modelo ideal de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento matemático, você passe progressivamente a crítica do conhecimento dado da ciência em seu estado atual. E é por isso que nos modernos é tão difícil separar, por exemplo, investigação física e investigação metafísica, tá? Nas meditações metafísicas do Descartes que a gente vai ler as 3 primeiras, não vai ler as 3 últimas, tá? Mas se vocês forem ler as 3 últimas, existem inúmeras passagens que fazem parte de coisas que a gente chamaria, por exemplo, de fisiologia, de ótica, tá? Enfim, de mecânica, de cosmologia, porque ele descreve os átomos e assim por diante, né? Ou seja, física e metafísica, para os modernos, são um contínuo. Se eu quero entender o conhecimento que eu tenho da natureza, eu tenho que entender a essência da natureza. E a essência da natureza não se revela mais a mim de modo direto, de modo ingênuo, como simples réplica ou como simples cópia, como mostrou aquela passagem, como dizia aquela passagem que eu li para vocês, do Cassira. O conhecimento é produzido pelo ser humano. Ele é obtido pelo ser humano. E é nesses termos que ele deve ser investigado. Tudo bem, gente? Professor, Fala. consegue explicar de novo a relação da física e da metafísica ali? Que você explicou? Eu não vou me aprofundar muito, tá? Mas o que eu quero, eu vou falar, já que a gente vai começar a estudar o Descartes, vou usar o Descartes para tentar esclarecer isso um pouco, tá? Na tradição clássica, tá? Física e metafísica se opõem, tá? Isso é verdade, seja na antiguidade, isso é verdade, seja na contemporaneidade, tá? Na classificação das obras de Aristóteles, a física corresponde a um certo grupo de livros que investiga fenômenos naturais, espaço, lugar, enfim, a natureza, digamos assim, dada, né, a physis, enquanto a metafísica, vocês conhecem a historinha do título do livro, né, estuda aquilo que está além da física, sobre a física, aquilo que a gente não pode descobrir, conhecer pela mera observação da experiência, né? Deus, a alma, a natureza, se o cosmos é infinito ou finito, e assim por diante, são coisas que a gente não consegue descobrir pela observação da natureza. Física e metafísica são domínios opostos. A física estuda o concreto, natural, o material, a metafísica estuda o imaterial, o inteligível, aquilo que não faz parte da realidade física, tá? Na modernidade, a mesma coisa, tá? Seja filosoficamente, por causa da influência do Círculo de Viena, e assim por diante, seja na ciência, por causa do naturalismo metodológico, tá? Hoje, embora nem todos os filósofos, os cientistas sejam naturalistas, estritamente, ontologicamente, epistemologicamente, tá? Metodologicamente, todos eles são naturalistas, né? Fora os picaretas. E eles, então, limitam
aquilo que a ciência pode responder, aquilo que pode ser, que corresponde aos dados dos sentidos, aquilo que pode ser investigado por instrumentos, aparelhos, blá, blá, blá. Bom, tá? Física e metafísica, domínios diferentes, né? E a metafísica, então, continua sendo a mesma coisa que era para os antigos, né? O domínio do inteligível, Deus, a alma, o mundo, né? É claro que no nosso clima atual, uma diferença importante que a gente tem em relação à antiguidade, né? É que, para a maior parte dos cientistas e para grande parte dos filósofos também, a metafísica, em sentido clássico, né? Ela é impossível, tá? Agora, a modernidade é um período muito interessante, né, e muito particular, é justamente por isso que a gente sente a influência dela até hoje, vocês vão ver, tá? Porque da modernidade, essa separação entre física e metafísica, ela não existe, pelo menos não nos meus termos que ela existe hoje ou que ela existia na antiguidade. Física e metafísica são um contínuo. Tá? O que os filósofos modernos tentam dar é uma explicação sistemática e completa da totalidade do cosmos, tá? Da totalidade do universo. E isso inclui, então, tanto os elementos que fazem parte daquilo que a gente chamaria de natureza, quanto os elementos que fazem parte desse domínio abstrato, inteligível, metafísico, como vocês queiram chamar. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, já que você, mais uma vez, vamos lembrar do Aristóteles, né? Qual é o domínio da metafísica? Qual é, no final das contas, o objeto último da metafísica? É o primeiro motor imóvel. Onde é que está o primeiro motor imóvel? Está lá fora, né, das esferas, tá? É o equivalente, para todos os efeitos, tá? Embora seja totalmente diferente, mas para todos os efeitos aqui, é o equivalente a Deus, tá? No final das contas, a metafísica aristotélica chega lá em Deus, ela tem como objeto Deus, tá? E não o mundo. Ela explica Deus e o mundo ela explica em termos de ato, potência, substância e tudo isso. Bom, para os modernos, já que a gente não tem mais essa separação entre o mundo das aparências, o mundo de mudança, o mundo sublunar e um mundo sobrelunar de perfeição, de primeiros motores e assim por diante, a explicação da natureza é uma explicação que é, ao mesmo tempo, física, porque ela tem que dar conta matematicamente, observacionalmente, dos fenômenos, e também metafísica, porque ela tem que explicar a essência última do universo, e mais do que isso, tem que explicar a essência última do universo de um modo que dê conta tanto do que acontece aqui com a gente, né, nesse mundinho aqui, quanto nas estrelas, nas galáxias mais distantes e assim por diante. Se isso tudo parece um pouco difícil de pegar, alguns exemplos talvez façam com que isso se torne mais palpável, tá? O que é o atomismo? É a ideia de que a natureza é composta por elementos últimos e indivisíveis, tá? Hoje, o nosso atomismo, digamos assim, não é mais um atomismo, mas a gente tem um modelo da realidade, né, que, de certa forma, ainda é profundamente inspirado, devedor desse modelo atômico. A nossa realidade é composta de partículas cada vez mais menores, né, que se combinam para formar, né, todas as coisas do universo. De uma certa forma, é possível reduzir, né, tudo aquilo que existe a um grupo finito de partículas, partícula já é uma palavra carregada, enfim, de alguma coisa elementar lá, física última, que compõe o resto do universo, tá? Átomos, se a gente for deixar, tá? Agora, o que é a teoria atômica? Ela é uma tese física? Bom, hoje, no século XX, depois de Dalton, depois das experiências lá com espectrômetro de massa, com você ficar jogando átomos de ouro nas plaquinhas fininhas lá, que o Rutherford fazia, né? É claro que a existência de átomos pode ser comprovada fisicamente, embora ninguém saiba até hoje o que é um átomo, nem como representar um átomo, tá? Mas a gente consegue, de certa forma, estabelecer fisicamente sua existência, embora até isso seja um pouco problemático, mas pelo menos a gente consegue admitir que
de alguma forma, eles existem, eles representam alguma coisa na realidade. A investigação dos átomos é uma investigação física, tá? Ponto. Para os modernos, o que é o atomismo? O que é a hipótese atômica, a hipótese corpuscular, como muitas vezes eles chamavam, tá? É a ideia, que não é nova, que já aparece, por exemplo, no Demócrito, no Leucipo, lá na Antiguidade, de que o universo é composto de partículas últimas e indivisíveis, que são os átomos, que se combinam, né, para formar todas as coisas. Para o Demócrito, para o Leucipo, lá na Antiguidade, os átomos tinham muitas formas diferentes. Alguns eram cubos, outros eram ganchos, outros eram como pecinhas de Lego, né, com pedacinhos para dentro e para fora, e elas iam caindo num buraco infinito, elas iam se encaixando e formando pessoas, xícaras do Homer Simpson, bicampeonatos da Libertadores, né, em cima do Flamengo e assim por diante, né? Para os modernos, a maior parte deles concebe os átomos ou os corpúsculos como sendo bolinhas, tá? Bolinhas praticamente inextensas, né? Infinitamente pequenas, né? Que se combinam, né? Pelo choque e impulso, né? Mecanicamente, para formar todas as realidades possíveis. Essa é uma hipótese física ou metafísica? Bom, ela é física, porque, obviamente, você conceber o mundo como sendo feito de átomos permite você explicar uma série de fenômenos físicos. O Boyle, por exemplo, que é um contemporâneo desses caras todos, do Descartes, do Spinoza, um pouco antes até, né, vai formular aquelas leis dos gases que vocês conhecem, né, que quando o gás, você comprime o gás, as moléculas batem mais rápido, produz calor, né, modelo atômico, tá? Ele viu isso? Ele observou isso? Não. Ele deduziu que era assim porque era a melhor explicação possível, tá? Então, agora voltamos. É uma explicação física? Sim. Agora a gente pode calcular, por exemplo, pressão de gases, aumento de temperatura de gases e assim por diante, né? Perfeitamente. Mas é uma hipótese metafísica, porque a hipótese de que os gases são compostos de átomos, né? A representação dos gases como sendo bolinhas que estão batendo no vazio, né? É metafísico. E por que é metafísico? Porque nós não temos nós não temos microscópios atômicos, nós não temos sequer microscópios, né? Nós não temos instrumental para verificar ou não a existência desses átomos lá dentro do gás, né? Ou para fazer experimentos como aqueles que o Dalton, o Thomson vão fazer, né? Para separar o oxigênio, o Lavoisier, para separar o oxigênio do hidrogênio, né? Assim por diante, que também pressupõe uma estrutura atômica e assim por diante, tá? Ou seja, as hipóteses físicas eram hipóteses metafísicas. E as hipóteses metafísicas eram premissas ou necessárias para as explicações físicas, tá? Há, nos modernos, uma continuidade entre a investigação metafísica da realidade e a investigação física da realidade. Não é à toa que os grandes nomes, por exemplo, do racionalismo, todos eles desenvolvem um modelo completo do universo, um sistema do mundo, né? Para Descartes, o sistema do mundo é um sistema que é feito de átomos, que são bolinhas. O vazio não existe, tá? Não existe espaço vazio. O espaço é todo ocupado por esses átomos. Alguns são tão pequenos, definidos, que é por isso que a gente pode, por exemplo, mexer os braços ou respirar, mas é tudo um pleno, o vazio não existe, tá? As únicas leis que existem, o único movimento possível que existe é movimento por impulso, né? Quando uma bolinha bate na outra, né? E aí, então, uma para porque enfrentou resistência, a outra vai para frente porque recebeu um impulso, né? E isso explica a totalidade do universo, todas as leis da óptica, da mecânica, tudo você explica por esse modelo. No Leibniz, a gente tem um modelo onde os átomos são o quê? São entidades espirituais. Os átomos de Leibniz não são átomos físicos. Os átomos de Leibniz são almas, se vocês quiserem. Ou, para ser
mais interessante, ou para uma leitura menos, enfim, um pouco anacrônica, mas perfeitamente possível, os átomos, as mônadas, como ele chama, são histórias. E cada mônada contém em si, portanto, a história de si mesma, e para que a história de si mesma possa ser contada de modo correto, ela contém a totalidade do universo. O que é universo para Leibniz? O universo para Leibniz é uma totalidade de um número infinito de mundos, de universos, de mônadas, de seres completos, onde tudo é consciente e onde tudo é um reflexo da totalidade. Esse modelo metafísico maluco e lindo, assim, logicamente, é o modelo mais perfeito que a gente pode ter. A monadologia de Leibniz é o modelo mais elegante para explicar a realidade, tá? Que existe. O Russell reconheceu isso e ele está certo, tá? Bom, esse modelo maluco permite você explicar, você fornecer um modelo físico de explicação da mecânica, da hidráulica e assim por diante, né? Ou seja, nos modernos há um contínuo entre física e metafísica, tá? Deixa eu pegar outro exemplo, assim, a gente pega todas as coisas que eu falo teoricamente, assim, abstratamente para vocês, que eu dou aula, isso acontece de verdade, tá? E o interessante é que a gente tem para ver todos esses exemplos, tá? Mas outro exemplo que é, assim, escancarado disso é o Newton, né? Newton é o herói da ciência porque ele disse, né? Hipóteses não fingo, né? Eu não invento hipóteses, eu só vejo aquilo que a natureza me dá, né? Eu não sou um metafísico, eu não sou um cara que fica pensando, né? Nas coisas que estão além, né? Do que eu posso observar. Eu sou um cientista. Bom, primeiro que a palavra cientista não existia na época, né? Segundo, que a maior parte dos escritos do Newton são sobre coisas como alquimia, numerologia e, sobretudo, quando é que vai ser o fim do mundo, tá? Ele tem, a maior parte da obra dele é sobre encontrar a data do fim do mundo, tá? Bom, mas o Newton, né, depois de, no começo do seu livro, da maior obra da ciência moderna, que são os princípios matemáticos da ciência da filosofia natural, publicados lá em 1689, né? Nas primeiras páginas, depois das definições dos conceitos que ele vai usar, massa, velocidade, espaço, tempo e tal, ele começa a falar, mas, na verdade, né, o espaço é o sensório de Deus. O espaço nada mais é do que o modo pelo qual Deus percebe o universo, né? O que é esses 2 metros que me separam aqui da porta? Né? Uma distância? Não. É a sensibilidade de Deus, é o sensorium Dei. É o meio pelo qual Deus percebe a realidade. Isso é científico em qualquer sentido contemporâneo, né? Não, é claro que não, né? É uma tese metafísica. E uma tese metafísica da qual ele não precisava, tá? Ele introduz isso para introduzir o espaço absoluto, tá? Ele não introduz espaço absoluto na sua mecânica. Vocês aprenderam isso lá no 2º grau, quando estudaram a física do Aristóteles, tá? Mas vejam, para os modernos, física e metafísica é um contínuo, tá? Tem uma série de livros maravilhosos que tratam disso, tá? Um deles é o do Cassirer, tá? A ciência, o problema do conhecimento na ciência moderna. Outro deles, também antigo, mas muito bom, tá? É o livro do Edwin Burt, que chama justamente As Bases Metafísicas da Ciência Moderna, em que ele estuda justamente como física e metafísica são 2 lados da mesma moeda, a mesma investigação, digamos assim, sobre 2 aspectos diferentes para os modernos, né? Onde é que eu estava? São, então, 2 aspectos, né, da mesma investigação. Tudo bem? Obrigado, professor. Ficou melhor. Entendi melhor. Obrigado. Tá. Só um minuto.
Então, para terminar, deixa eu dizer mais umas coisinhas, tá, que caracterizam, então, esse novo período e que a gente só tem em mente quando for ler o Descartes, quando for comparar um autor moderno em geral com um autor da antiguidade ou conosco também, né? E, assim, eu comecei com um sermãozinho sobre filosofia, história da filosofia, tá? E agora outra tiradinha de professor que puxa a brasa para sua sardinha, tá? Muitas vezes a história da filosofia ela é praticada no sentido de ser uma reconstrução racional das teses dos autores do passado e, nesse processo de reconstrução racional, mostrar ou separar, para usar a expressão de um filósofo italiano chamado Benedetto Croce, tá? Aquilo que está vivo e aquilo que está morto em um filósofo, né? Ou seja, há um certo modo de fazer a história da filosofia pelo qual um filósofo é importante na medida em que ele diz coisas que concordam com a gente ou que podem ser aplicadas sem muitas modificações ao nosso modo de pensar, tá? E eu acho que é essencial, quando a gente faz a história da filosofia, procurar justamente o contrário. Procurar em que medida todos esses pensadores brilhantes que tentaram resolver as mesmas questões que nós estamos tentando resolver hoje são diferentes, e muitas vezes tão diferentes que chegam à beira do incompreensível em relação ao nosso modo de pensar, né? A gente naturaliza certos modos de pensar, certos modos de fazer ciência, certos modos de fazer filosofia, certos modos de conceber a realidade, certos modos de classificar, organizar e trabalhar com conceitos que, quando a gente começa a estudar a história da filosofia, a gente percebe que eles são absolutamente contingentes, marcados por milhares de vieses, né? Carregam consigo uma carga que é muito difícil, às vezes, de ser percebida, de tanto que a gente está imerso nela, né? E eu acho, então, que a leitura da história da filosofia, muito mais do que essa procura por nós mesmos ou por aquilo que é igual, é a procura por isso que é diferente, né? Esse reconhecimento do diferente, porque a razão, né, certamente não se esgota naquela razão que nós temos dentro de nós e que nós sempre achamos que é a única que nos basta, né? Tanto que a primeira frase do discurso do método do nosso amigo Descartes é: a razão, ou bom senso, ele diz, né, é a coisa do mundo melhor distribuída. Prova disso é que ninguém jamais está insatisfeito com a quantia que lhe cabe e que lhe coube e lamenta ou pede para ter mais, né? A gente sempre acha que o nosso modo de pensar está certo. Porque se a gente não achasse, a gente não pensaria desse jeito, né? Mas eu acho que a história da filosofia, ela traz esse exercício de humildade, esse exercício de perspectiva, né? De fazer a gente perceber como nós mesmos pensamos através de moldes, né? De estruturas pré-concebidas, que a gente pode pensar as coisas de modo diferente. Você não precisa ler o último filósofo publicado para encontrar novidade e ideias férteis. Você pode fazer isso justamente procurando na diferença, naquilo que já foi dito e que muitas vezes a gente não leu corretamente ou não prestou atenção, né? Montaigne, um filósofo francês, justamente do Renascimento, do humanismo, dizia, né? Tudo está dito há 10 mil anos que existem homens e que eles pensam, né? E André Gide, um escritor francês do século XX, um dos escritores preferidos, aliás, leiam, se tiveram oportunidade, ele seria muito cancelado hoje, terrivelmente inadequado para qualquer moral cristã hoje, tá? Bom, o André Gide, que era cristão, católico, aliás, né? Ele dizia, é verdade, tudo está dito há 10 mil anos que os homens pensam, mas a gente precisa repetir porque os homens esquecem, né? E então, ler a história da filosofia também é combater o esquecimento da nossa razão e combater o esquecimento da nossa cultura, da nossa filosofia, né? Bom,
fecho meu sermãozinho de professor, tá? Deixa eu, então, me encaminhar para o final, dizendo mais algumas coisinhas que eu queria dizer para fechar essa introdução ao nosso estudo de Descartes, da modernidade e da discussão do conhecimento na modernidade, tá? Então, vejam só. Tem dois elementos novos que a gente tem que considerar, então, que são fundamentais nesse novo momento do conhecimento, nesse novo momento da ciência que aparece com a modernidade, que aparece com a revolução científica, Galileu, Kepler, Copérnico, Tycho Brahe e assim por diante, né? Que primeiro, a matemática, que era para os antigos modelo ideal, deixa de ser modelo ideal, mas não deixa de ter a importância fundamental no conhecimento. Só que agora, não mais como modelo, né, como aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero atingir, mas como o próprio instrumento, como a própria linguagem na qual o conhecimento se faz, a ciência se produz. A ciência moderna, vocês aprenderam isso na escola, né? É uma ciência matematizada. O que separa a física aristotélica da física newtoniana, entre outras coisas, é que, em uma, nós exprimimos leis naturais através de equações matemáticas, nas outras, nós exprimimos regularidades da natureza através de teses metafísicas sobre natureza da mudança, do ser, da causa, e assim por diante. São coisas diferentes, tá? Segundo, então, a natureza ou o cosmos passa a ser agora um objeto de investigação privilegiado, entendido não mais em termos dicotômicos, como na antiguidade, mas entendidos em termos de uma realidade única que precisa ser explicada. E por isso, então, a gente tem, lá da pergunta, né, que eu respondi, né, essa unidade, ou esse entrelaçamento entre física e metafísica. Uma teoria do cosmos é, ao mesmo tempo, uma teoria metafísica do todo, e é também uma teoria física de como explicar aquilo que acontece, como explicar a mudança e o movimento e tudo mais que acontece dentro do universo. Outro elemento fundamental, tá? Crítica ao Aristóteles. Se é uma coisa que todos os modernos têm em comum, todos, não, sempre tem uma exceção, né? Tipo, Leibniz, o chato, a exceção de tudo, ele curte o Aristóteles está certinho, tá, beleza, bom. Outros também, né? Soares, assim por diante, tá? Mas, em geral, para a maior parte dos modernos, vamos meter o pau no Aristóteles, vamos meter o pau em tudo do Aristóteles, vamos meter o pau na metafísica dele, vamos meter o pau na lógica dele, vamos meter o pau na física dele, tá? Tá tudo errado e a gente, então, tem que substituir isso. Não é à toa que uma das obras que inaugura a modernidade filosófica, do Bacon, né, do Francis Bacon, se chama Novum Organum, um novo órgão, um novo instrumento de investigação da natureza, que não é mais aquele lá ultrapassado, infértil da lógica aristotélica, tá? Só um detalhe, depois eu explico isso melhor mais para frente nas nossas aulas, tá? Quando os modernos criticam a lógica aristotélica, eles não criticam a lógica aristotélica porque ela esteja errada, porque ela seja inválida. Eles aceitam tudo aquilo que Aristóteles tem a dizer sobre o silogismo, aceitam que isso é o melhor jeito de produzir conhecimento certo e necessário, e assim por diante. Mas a acusação principal deles é que a lógica aristotélica é infértil, estéril. A lógica permite simplesmente dizer com palavras diferentes aquilo que já está contido, portanto, conhecido nas premissas. E aquilo que os modernos querem, porque eles querem produzir ciência, investigar a natureza, é justamente descobrir o novo, desvelar aquilo que está escondido. Eles querem não um meio de demonstração, mas um meio de descoberta, uma arte da investigação, uma arte da procura. Um termo que vai ser usado muitas vezes, né, é a ars inveniendi, tá? Inveniendi tem dois valores dentro, tá? Tem duas palavras, tem um campo semântico interessante, tá? Porque ars inveniendi é a arte de inventar, tá certo? De onde vem para invenção, mas é também a arte de caçar, tá? O outro significado de invenir é caçar, é você buscar alguma coisa, né? Então, é a arte pela qual a gente, digamos assim, investiga ativamente a natureza. Não é você sentar e falar,
todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu vou te perguntar, por que que os homens são mortais? Vamos pegar esse cadáver aqui e abrir ele, ver o que ele tem dentro, o que deu errado e por que ele não está mais vivo aqui conversando com a gente, tá? Bom, e obviamente para isso o silogismo aristotélico é inútil. Ele é uma arte da demonstração, uma técnica de demonstração, mas não é uma técnica de descoberta, de investigação, de caça da verdade, tá certo? E, portanto, tá? Eu não vou me aprofundar em outras coisas que eu queria falar aqui, mas isso implica que a questão inicial dentro da teoria do conhecimento na filosofia moderna não é uma questão propriamente sobre o conhecimento, mas é uma questão sobre o método do conhecimento, em particular, o método adequado para produzir conhecimento confiável. O método que pode ser aplicado, então, à ciência. O método que pode ser aplicado, então, tanto à física quanto à metafísica. Descartes, né, Locke, vários desses autores estão procurando, sobretudo, antes de tudo, Bacon, em certa medida, um método, um caminho, um procedimento que possa se tornar o procedimento universal para a investigação da natureza, analogamente ao que o silogismo, a lógica aristotélica era antes para investigação do ser ou para investigação de Deus, né? O que eles querem é, então, agora, digamos assim, ultrapassar, ir além, né, de tudo isso que vinha antes, tá? Eu sempre falo que a filosofia se faz numa dialética entre continuidade e ruptura, né? Entre tradição e vanguarda ou renovação, né? E isso é muito claro na modernidade, né? Eles têm plena consciência, muitas vezes, de que há uma ruptura, de que há uma... É claro que eles não acordam um dia e dizem, nós somos modernos, Zeba, né? Mas eles têm consciência de contra quem eles estão desenvolvendo a sua filosofia e o seu pensamento, mas também tem, ou mesmo quando não tem, nós temos que ter, né, consciência de quanto essa renovação deve ainda a esse paradigma, a essa cosmovisão, essa visão de mundo, então, para recuperar o termo que eu introduzi antes, né, dos seus predecessores, né, de Aristóteles, dos renascentistas e assim por diante, tá? Eu ia falar também sobre como na modernidade a gente tem a virada para a subjetividade, para a consciência, processo epistêmico privilegiado ao eu, como a filosofia, como a teoria do conhecimento passa a ser essencialmente internalista, o que isso significa e assim por diante, né? Mas podemos deixar isso para a próxima aula, porque eu tenho, senão teria bastante coisa para falar e já adiantamos bastante nossa aqui a hora. Então, podemos ficar por aqui, tá? Eu dou alguns recadinhos, tá? Eu não corrigi ainda os trabalhos todos lá que vocês mandaram, recebi 7, se não me engano, que era mais ou menos os mesmos 7 que tinham mandado lá os antes, né? Então, ok. Quem mandou o questionário, pelo que eu vi, mandou a avaliação. Eu vou corrigir em breve, tá? Como não temos prazo, também não vou fazer isso agora, tá? Hoje, tá? Segundo, eu gravei um videozinho que depois deu errado, eu vou gravar de novo, indicando alguns filmes para vocês, tá? Filmes que podem ajudar vocês a entenderem justamente essa modernidade, tá? O filme do Rossellini sobre o Descartes, o filme e alguns outros filmes, tá? Que exploram alguns temas que são importantes para a gente. O Limit de Kaspar Hauser, O Garoto Selvagem do Foucault, enfim, eu fiz lá o videozinho, deu uns 20 minutos, deu errado, eu vou tentar recuperar, se não eu gravo de novo e passo para vocês um... Quando vocês estiverem cansados de ler Descartes, podem assistir no YouTube um filme que pode ajudar vocês a entender algumas coisas em filosofia, tá? Mas isso eu deixo lá. E tinha mais uma coisa que eu queria falar, que era o quê? Não, que era isso mesmo. Então, semana que vem a gente se reencontra, tá? E vamos ler o Descartes, tá? Eu vou fechar falando então da consciência, do acesso epistêmico privilegiado ao eu, do internalismo, da das ideias, né, para a gente entender.
e a gente vai começar a ler as meditações de Descartes naquele trecho que está separado no Bonjour e Baker, naquela coletânea que eu passei, inclusive, de novo para vocês hoje, ok? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias, observações? Algum flamenguista querendo chorar? Não? Bom, já que a Fernanda falou, então está falado, né? As mulheres mandam aqui em casa, também na sala. Então, vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, a gente conversa, tá? Se quiserem mais material, mais coisa para estudar, me peçam. Se não, nos vemos semana que vem, tá? No mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Passo para vocês o link via lá pelo mundo, tá ok? Tchau, tchau, gente. Sejam felizes, descansem.